Então, você não ter medo de saltar no barco quando ele está em andamento faz parte de você poder aproveitar essas oportunidades. Então, tem aquela frase que diz que a oportunidade é quando a ocasião encontra o preparo. Para que você pegue o vento a favor, você tem que estar com a vela aberta na hora certa. Olá pessoal, começa aqui o Filó. Filó é o podcast da Conexão. Por quê? Porque aqui a gente bate papo, conta história, conhece as pessoas, os causos, principalmente a experiência que essas pessoas que a gente convida aqui têm para compartilhar conosco. Enfim, o podcast da Conexão, da sua conexão, da nossa conexão e de um bate-papo muito agradável. E hoje não é diferente. Habib, Gabriel Bidini, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? Certo, Habib. Hoje vamos ter muitos causos aí para ouvir, porque a convidada de hoje é para lá de especial, viu, Habib? Puxa, Ela é então... PhD em administração pela GV, mestre também em administração pela GV, tem uma carreira muito bacana na área de marketing, e ó que, né, ela é formada em engenharia, Habib, então eu acho que tem muita coisa, muita história boa para contar, mas o maior fato para mim curioso assim foi que eu cheguei a ter aula com ela na GV, no MBA, e eu fiquei maravilhado com as aulas dela, porque eram, assim, muito didáticas. A gente parecia que estava vivendo a experiência, porque o jeito que ela conta, o jeito que ela traz as histórias, a vivência dela de marketing são sensacionais. Eu tenho um grande carinho por ela, que é essa nossa convidada de hoje, Habib. Muito bem, Gabriel. Olha, então, né, já vamos tapete vermelho aí para Mel Girão. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, obrigado pelas palavras generosas do Gabriel. Ele é um aluno super dedicado. Obrigada pelo convite, eu acho que o papo vai ser muito bacana. Com certeza. E aqui, né, eu assim, amo histórias, né? Como biógrafo, a primeira pergunta sempre conta um pouquinho da tua biografia, né? Tem um dos meus biografados, assim, deixa eu tirar a pinta da pessoa, né? Que é justamente saber um pouco da história dela. Então, por favor, Mel, se apresente aqui pra gente. Eu sou formada originalmente pela PUC do Rio em engenharia. O curso de engenharia ele é engraçado porque ele é um sofrimento do início ao fim, né? E eu, na época, eu não sabia se eu não estava gostando porque era difícil ou eu não estava gostando porque não era o curso para mim. O problema é que eu nunca desisto de nada no meio do caminho. Então, quando acabou o curso, eu falei, eu não estava gostando mesmo, porque o curso não era para mim. Mas ele é um curso bacana porque ele te prepara de uma forma muito ampla para os desafios da vida adulta, vamos dizer assim. Então, embora eu nunca tenha trabalhado como engenheira, eu sou grata pelos fundamentos de formação que o curso me deu. Eu comecei a minha carreira trabalhando em planejamento, eu fui estagiária da Shell, olha isso. Comecei a carreira trabalhando na Shell. Depois eu fui analista de planejamento da Holding Sul América. E em algum momento eu comecei a me perguntar, assim, eu gostava muito da área de planejamento, mas em algum momento eu comecei a me perguntar o que será que as pessoas fazem com os planos que eu faço? Porque eu tinha a sensação de que eu fazia planos, abria uma janela, dava planos para alguém, fechava a janela e ia fazer mais planos. E aí um dia conversando com uma amiga do RH, ela falou assim, olha, se você quer saber o que são feitas com o que é feito com os planos, você precisa passar para a área de marketing. E porque é o pessoal de marketing que consegue levar os planos até a execução, né? É o pessoal que leva a bola até o gol. E aí, nessa época, os programas de trainee estavam super na moda, e eu me candidatei para um daqueles programas de trainee que, quando você chega para fazer a seleção, você tem a impressão de que você está fazendo vestibular, né? Tem 5.000 candidatos para 10 vagas, de A a G aqui, de não sei, né? Você tem a impressão que está indo fazer vestibular de novo. E aí eu fiz um programa trainee do último banco que teve sede no Rio, né? Eu sou carioca de formação, hoje eu moro em São Paulo desde 99, e nesse programa trainee eu tive chance de fazer aquele job rotation onde você experimenta todas as áreas do banco. E quando eu passei na área de marketing, eu falei, aqui é o meu lugar. E nesse ano, como eu tinha feito engenharia, eu resolvi fazer um mestrado em administração de empresas para complementar a minha formação. Eu preciso entender um pouco mais da área de administração e eu me decidi pelo curso de mestrado. Na época, os cursos de MBA estavam começando, eles eram muito incipientes. E aí eu falei assim, já que vai fazer uma pós-graduação, vamos embora fazer o mestrado de uma vez. Só que nessa época também não existiam mestrados, cursos estrito sensu, de uma forma geral, profissionais. Só que existe uma peculiaridade no curso do Rio, não sei se vocês conhecem o campus da PUC do Rio, ele é um campus muito pequeno e ele fica numa área super nobre da cidade, que é a Gávea.
São terrenos muito caros. E como não existe espaço suficiente no campus, de maneira geral, os cursos de pós-graduação são à noite, mesmo sendo estrito sensu. Então, existia uma particularidade nesse curso, eram 30 vagas, e se você passasse entre os 5 primeiros no teste da ANPAD, você tinha uma permissão da universidade para fazer o curso trabalhando. Mas eles deixavam claro que se algum dia você sonhasse de usar como desculpa, eu não pude fazer isso porque eu estava trabalhando, você perdia essa licença imediatamente. Então eu consegui passar entre os 5 primeiros e eu tive uma licença para fazer o curso trabalhando. Eu fazia o mestrado à noite e trabalhava de manhã. Nessa época, eu já tinha saído do meu programa trainee para a minha primeira vaga de marketing, que foi na L'Oréal. E aí uma coisa que os alunos me perguntam sempre, foi até um papo que eu tive com o Gabriel, sobre pessoas que querem mudar de área. Eu trabalho na área comercial, eu quero passar para a área financeira, ou eu trabalho no jurídico e eu quero passar para a área de marketing, né? E eu tive uma conversa ontem mesmo com um aluno na Paulista sobre isso. Ele está na área financeira e quer passar para a área de marketing. E uma coisa que eu estava falando para ele, que eu acho que é uma dica bacana, é que quando a gente muda de área, a gente fica muito preocupado com o que a gente não tem para oferecer para a área nova. E o segredo é justamente você achar uma vaga onde o que você tem é precioso. E eu fiz a transição para a área de marketing da L'Oréal, assim, eu não sabia nada de marketing, até então eu trabalhava na área de planejamento, mas eles estavam contratando um gerente de produto para a sede da L'Oréal no Rio, para fazer... Olha que oportunidade maravilhosa, para fazer o lançamento de uma marca americana no Brasil, num lançamento global. A L'Oréal tinha acabado de comprar a marca Maybelline nos Estados Unidos, que era a marca número 1 de maquiagem no mercado americano, para ser a marca de maquiagem global da L'Oréal no mercado massivo. E eles queriam uma pessoa para fazer o lançamento no Brasil. Só que o gerente de produto que fosse lidar com isso, a categoria de maquiagem, do ponto de vista tributário, ela é muito complicada. Cada produto tem o seu IPI, os produtos eram todos importados, é uma categoria muito extensa do ponto de vista de itens de produto, e os produtos seriam todos importados. Então, o gerente de produto tinha que lidar com essa complexidade tributária que afetava as margens, e ao mesmo tempo teria que ser uma pessoa que pudesse controlar, assim, essa sombra de cor verde, está nesse container, nesse navio, que nesse momento está nesse ponto do Oceano Atlântico. Então, eles precisavam de uma pessoa que tivesse uma carga analítica muito grande. Eles me convidaram, então, pela minha formação de engenharia. E aí eu falei, mas olha, eu quero muito passar para a área de marketing, mas eu não sei nada de marketing, eu estou começando meu mestrado agora. E eu me lembro que o diretor de divisão falou, fica tranquila, o que você não sabe de marketing a gente vai te ensinar. E realmente a L'Oréal, como outras empresas como a Unilever, como a própria Kimberly-Clark, a Procter, elas são escolas, né? Como a Johnson. E são ótimas empresas para você adquirir formação profissional. E eu estava contando para esse meu aluno de ontem que no meu primeiro dia, Elias, eu já tomei uma bronca na tarde do primeiro dia, que foi assim, a divisão tinha se reunido para fazer um brainstorming para achar uma solução para um problema que eu nem me lembro que problema que era. E quando começou o brainstorming, era a divisão de marketing, estava todo mundo focado em encontrar soluções. E eu passei a reunião inteira perturbando, botando defeito nas coisas. Quanto vai custar isso? Não, mas isso aí não vai funcionar. Como é que vai ser essa logística? Não, isso aí vai ser muito caro. Quando acabou a reunião, o diretor da divisão me chamou e falou assim, Mel, a gente te contratou pela sua bagagem analítica. Olha. Mas para trabalhar no marketing, eu preciso que você vire uma chave na sua cabeça e passe a se preocupar primeiro com o que o consumidor vê de valor, o que é que o mercado quer. Depois a gente vê quanto custa, como vai fazer, qual é a logística. Se você não conseguir virar essa chave na sua cabeça, você não vai conseguir trabalhar aqui. Já tomei uma chamada no primeiro dia. Simples assim. Mas a sua assim. racionalidade da engenharia realmente foi decisiva, né, para você ter essa oportunidade no marketing. Ela foi decisiva. Nessa época eu tive uma chefe direta que tinha trabalhado na Avon, que era uma pessoa que era o exato oposto meu, uma pessoa super criativa, espontânea, que gostava de pensar de forma irregular. Né? E ela me complementou muito bem. Equipes eficientes são compostas por pessoas diversas, né? A gente deve contratar gente diferente da gente, não parecido com a gente. E nesse momento eu comecei a fazer a mudança de mindset que me permitiu hoje adquirir o meu viés profissional, que é pensar primeiro no que o consumidor quer, o que é que vende, o que é que tem valor. Depois eu penso como montar, como conseguir, vai fabricar onde, tudo isso é depois. Mas esse era o meu viés na época, porque o engenheiro é treinado para pensar desse jeito.
jeito. A L'Oréal foi uma escola nesse sentido. Eu fiz o lançamento de Maybelline junto com o mestrado, tanto que a minha dissertação foi sobre o lançamento global dessa marca, né? Foi sobre gestão de marcas globais. E foi uma escola para mim. Nesse momento, eu acabei saindo da L'Oréal porque eu sentia na época, a gente está falando do final dos anos 90, o Rio estava passando, ele estava entrando nesse processo de degradação econômica e urbana que hoje está no auge, mas isso estava no início naquela época. Eu vi, por exemplo, a Bolsa de Valores do Rio, que era a maior bolsa do Brasil, fechar e a Bolsa de São Paulo se tornar a bolsa principal. Quase todas as farmacêuticas já tinham mudado para São Paulo. Os bancos todos que tinham sede no Rio estavam mudando para cá, e ficou claro para mim que se eu quisesse ter uma carreira executiva, eu precisava mudar para São Paulo. Eu já tinha feito o lançamento de Maybelline, eu já estava com outras marcas, a minha gerência já era uma gerência de categoria na L'Oréal. Eu recebi uma proposta para fazer uma mudança completa de segmento, para sair da indústria de bem de consumo e ir para serviços aqui em São Paulo, que foi uma outra escola para mim também. A diretora da NET Rio estava assumindo a diretoria geral da Sky aqui em São Paulo, e ela estava procurando um braço direito para tocar uma série de projetos multidisciplinares dentro da Sky, e ela definiu esses projetos assim: são os projetos que eu gostaria de tocar, mas eu, como diretora geral, não vou ter tempo. Então eu preciso de uma pessoa com visão generalista para tocar esses projetos. Aí eu vim para São Paulo fazer um processo seletivo com ela gostou de mim e me contratou assim na semana seguinte. Nesse momento teve uma coisa engraçada que a gente pensa que só acontece com os outros. Eu saí do Rio, Elias, umas 5 horas da tarde, corri pro Santos Dumont, peguei um avião e vim fazer a entrevista aqui em São Paulo. Entrei num táxi e falei, me deixa em tal lugar que é onde é o escritório da Sky. Quando o táxi parou, eu olhei para o prédio, eu falei assim, caramba, eu acho que eu me confundi, e eu dei o endereço da L'Oréal aqui em São Paulo. Aí eu corri na bolsa, peguei o endereço, eu falei, não, a L'Oréal e a Sky são no mesmo prédio aqui em São Paulo. Eu me lembro que eu pedi para o motorista dar uma volta no quarteirão e entrar na garagem. Eu subi de escada até o 10º andar para fazer a entrevista, porque eu fiquei com medo de achar alguém da L'Oréal no meio do caminho. Mas essas são coisas que acontecem. E aí, essa experiência na Sky foi muito bacana, e foi uma outra coisa que eu conversei com o Gabriel bastante. Às vezes, a gente, quando está tomando decisões de carreira, a gente fica muito preocupado para onde a gente está se candidatando, né? Mas uma coisa que eu aprendi é que talvez mais importante do que a empresa onde você vai trabalhar são as características do chefe que você vai ter. Verdade. Se você tem um chefe que gosta de formar outros executivos, que foi o caso dessa minha chefe na Sky, isso não tem preço. E essa chefe que eu tive, ela gostava de formar outros executivos. Espetacular. Então, isso não tem preço, Elias, porque você ter alguém que te dá feedbacks duros, ela era super exigente, é uma pessoa com quem eu tenho grande amizade até hoje, mas era uma pessoa super exigente, uma daquelas pessoas que fazia um elogio uma vez por ano, se tanto, quando ela dizia, foi bem é o máximo que você vai tirar dela e olhe, oremos ao Senhor, né? Mas é uma pessoa que, quando te dava um feedback, ela era muito dura, mas ao mesmo tempo muito construtiva, ela te dava o feedback, porque ela queria ver você fazer diferente e melhor, né? Então ela combinava a dose certa de ensino e demanda, né? Ela combinava isso muito bem, e foi um período ao meu primeiro ano na Sky, eu me sentia uma trainee de diretora. Que foda, Porque eu eu era... de tomar uma nova líder, né? Ela não tinha medo, né? Ela me levava, eu como braço direito dela, eu tinha a autoridade dela dentro da empresa, né? Então eu tinha que administrar essa história de eu era a protegida da fulana de tal, né? E ao mesmo tempo, ela me levava nas reuniões de diretoria e me explicava o jogo. Olha, o que vai acontecer na reunião, você vai ver que eu vou falar isso, e aí a pessoa vai responder aquilo, e essa pessoa vai ficar reativa por causa disso. Então, assim, ela me mapeava o jogo antes de eu entrar na reunião. E esse é um aprendizado que não tem preço, porque às vezes quando isso me exasperava, eu me lembro uma vez que eu entrei na sala dela reclamando de alguma coisa, de uma relação entre sócios, que os acionistas estavam brigando e tal, e ela me ouviu reclamar pacientemente e começou a rir. Eu fiquei irritada que ela estava rindo, eu falei, você está rindo de quê? Eu estou aqui, né, nessa exasperação.
ela falou: você acha que o seu aprendizado técnico vai até onde? Ele está terminando e está começando agora uma outra curva, que é essa curva de você saber receber demanda de dois acionistas, que são duas demandas legítimas, porque os dois são sócios da empresa e eles estão em rota de colisão. E você tem que aprender a fazer o melhor para a empresa sem se indispor com os sócios. Então foi um período de aprendizado precioso, que foi o meu grande aprendizado on the job, vamos dizer assim. E quando terminou o meu primeiro ano, ela saiu para assumir uma função no Grupo Globo e um dos subordinados dela, que também é um grande amigo até hoje, que era o diretor financeiro, foi promovido à vaga dela e ele me promoveu a diretora de marketing e novos negócios. Então, assim, eu tive a sorte de ter pessoas brilhantes me chefiando, que eram pessoas que não tinham medo do questionamento, me estimulavam a isso. Esses chefes que eu tive até esse momento me permitiram alçar esses voos. Então, uma coisa que eu falo hoje para os meus alunos, e quem me pergunta, você acha que eu devo ir trabalhar aqui ou ali? Procure pessoas que não tenham medo de formar outros líderes e, ao mesmo tempo, pessoas que vão te exigir. Não procura o amigo, procura gente que vai te exigir e que vai te dizer assim, depois que você virar uma noite, ficou legal, mas a pessoa está fazendo isso para que você produza cada vez mais e melhor, né? Às vezes é mais importante do que procurar uma ou outra empresa que está na moda, né? Queria aproveitar, porque tudo isso que você está falando, para mim, sempre que eu escuto, sempre que eu converso com você, e com Elias também, assim, é impressionante como vem uma quantidade de insights na minha cabeça que eu fico, nossa, é isso, sabe? E quando eu lembro, você pegou um período de transição de carreira, né, que eu estava num escritório de advocacia, eu Uhum. estava como advogado, virei gestor, e agora eu estou num outro escritório de advocacia como na parte de desenvolvimento de negócios. E você vai me acompanhando tudo e me falando exatamente essas coisas. E isso é verdade, porque eu observei o meu chefe, agora o meu atual chefe, como ele me entrevistou, e fui ver sobre a empresa e perder os medos, porque a gente, quando vai fazer transição de carreira, a gente vê isso. Então, tudo isso que você está me falando, e o que eu acho bacana é que você não está só na vida acadêmica, mas está na vida prática, e isso desde que você está no começo da carreira. Então, eu acho sensacional. Eu queria abrir esse parênteses para falar, putz, tudo isso que você falou, eu apliquei com as suas aulas e Que com o que você bacana. foi me falando. Só queria aproveitar esse momento para É a falar isso. mudança do mindset também, né, Mel? Porque né, imagina da engenharia para. Isso aconteceu comigo também. Eu até queria que você colocasse também, porque como professora, né, eu me graduei em administração de empresas pela PUC de São Paulo, né? Aliás, biografei um dos maiores empresários desse Brasil, né? Um deles, né, que foi o Dr. João Shoa, o fundador da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, um homem brilhante, um homem de uma cabeça assim impressionante, né? Realmente essa mudança do mindset, né? Eu saí da administração, fui para o jornalismo, você saiu da engenharia, né? Foi para a área de marketing, menina, onde, né? Dificilmente a verba aumenta, só diminui, né? Uma coisa Só impressionante. diminui. Então, eu queria que você desse um pouco, né, de luz para quem está naquele momento. Falou, meu Deus do céu, depois de 4, 5 anos de uma universidade, eu descobri que não é isso que eu quero para minha vida. É interessante você falar isso, Elias. E, Gabriel, o teu feedback para mim, é de uma felicidade imensa, porque eu acho que uma das nossas funções é produzir conhecimento, né? Outro dia eu lembrei de uma frase do meu pai, que faleceu um pouco antes da pandemia, e ele dizia para mim assim: pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros, mas pessoas muito inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então, se eu puder fazer do caminho de vocês mais rápido e mais curto do que foi o meu, já desempenhei minha missão na Terra, né? Se vocês puderem usar o meu aprendizado, que talvez tenha sido doloroso, de uma forma mais rápida e mais leve, é a melhor coisa do mundo. Eu acho que o ponto que o Elias levantou talvez hoje, ele já era agudo na época que eu fiz graduação, e eu sinto isso mais premente hoje, vem de uma percepção equivocada, no meu ponto de vista, Elias, de que a gente vai para a universidade para aprender uma profissão. E isso não é Exatamente. verdade. A gente vai para o ensino superior para adquirir conhecimentos de nível superior. Então, você vai para que no final você tenha adquirido certas habilidades. O problema é que no Brasil a gente tem uma visão de que a gente deve escolher essas habilidades com base no que a gente não gosta de fazer. Então, se você não gosta de matemática, faça biologia. É, Se você não gosta de escrever, faça engenharia.
E, na verdade, a riqueza está na combinação das habilidades. O advogado que arrebenta é o cara que entende da lei, mas como ele gosta de matemática, ele se torna um tributarista brilhante. Então, a gente precisa estimular essas habilidades cruzadas, que não exclui uma ou outra área do conhecimento, mas que soma, né? Minha mãe era professora de português e, embora eu sempre tenha gostado de ciências exatas, minha mãe nunca permitiu que eu não escrevesse bem. Então, eu sempre tive uma carga de leitura muito grande, eu leio com muita velocidade, isso me ajuda muito hoje na minha carreira profissional. E uma coisa que eu sempre gostei, que talvez seja um ponto que te toca no coração, Elias, é que eu acho que existe no Brasil um gap muito grande entre o universo acadêmico e o universo das corporações. Total. Cada um deles tem coisas maravilhosas. A gente que está nas corporações deve buscar coisas bacanas na academia, e a academia tem muito a recolher, a absorver dentro do mundo corporativo. E cabe a gente, que tem um pé em cada lugar, diminuir esse gap. Perdão, a PUC do Rio Grande do Sul está fazendo um trabalho brilhante em relação a isso, né? Do lado do prédio da PUC tinha um prédio e cada andar era composto por uma empresa, interligando já, né, a parte acadêmica com a parte empresarial. Achei assim fantástico, é muito interessante o trabalho deles. E os cursos, estrito sensu, profissionais, eles vêm no sentido de diminuir essa distância, Sim, né? sim. O mestrado e o doutorado profissionais, que permitem que você faça o curso trabalhando, e aí eu falei para o Gabriel, não vou enganar ninguém, não é fácil levar um curso desses em paralelo ao trabalho, mas ele é uma oportunidade de você fazer um mergulho na teoria, e, sobretudo, participar de certas discussões que, dependendo do local onde você trabalha, você não tem espaço para fazer. Hoje não são todas as organizações que estimulam um ambiente de análise crítica ou de debate aberto, e sem isso você, por exemplo, não fomenta inovação. Sem crítica não existe inovação. E são dois ambientes onde eu fico muito confortável e eu não quero abrir mão de nenhum deles. Eu gosto da minha vida acadêmica, mas eu não quero abrir mão da minha vida no ambiente corporativo, nos ambientes de negócio. Eu gosto da combinação dos dois. Eu imagino que você goste também. E dar aulas é parte da vivência acadêmica que me dá muito prazer. Mas é alguma coisa que eu estimulo muito os meus alunos a participarem. Existe, por exemplo, uma forma de fechar o gap, que é escrevendo artigos, não necessariamente artigos acadêmicos, mas artigos executivos, das experiências que a gente tem, para que a gente possa disseminar conhecimento, para que a gente possa promover melhores práticas, para que a gente possa promover curvas de aprendizado no Brasil como um todo, né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. E o Gabriel, né, Habib, você está seguindo bem esse conselho da Mel, hein? Sempre você Habib, mostra eu que sigo o está conselho de seguindo. duas pessoas aqui que estou podendo conversar hoje com os dois juntos. Isso sim que é maravilha, viu, Habib? Sigo mesmo os conselhos de vocês. E, Mel, com o Habib eu também sempre vou me aconselhar, porque também os conselhos são muito bons. E, Mel, eu queria saber, você estava falando aqui, contou toda a sua carreira, né, até chegar no alto escalão, né, das empresas, tudo. Conta um case pra gente aí, vai, conta uma história bacana. Você acha que a gente pode usar. E ó, eu vou ainda fazer mais uma pergunta. Não uma pergunta, mas incrementar. Uma lição que a gente pode aplicar em qualquer profissão. Nossa, pergunta de 1 milhão aí. Tirou da cartola essa. Eu acho que se você trabalha essa aquisição de habilidades, você consegue trabalhar aproveitando oportunidades que vão aparecendo, não necessariamente como você imagina em linha reta, né? Eu sinto alguns alunos muito, muito angustiados até com progressão de carreira. Ah, mas eu já tenho essa idade e você foi promovida muito cedo. Eu fui promovida cedo. Eu me lembro que eu estava contando ontem para esse meu aluno, eu fui promovida 30 dias antes de eu fazer 30 anos. Mas é porque eu estava no lugar certo na hora certa, né? Uma parte disso é você não ter medo de aproveitar os desafios. Onde tem problema, normalmente tem oportunidade. Se você entra numa empresa onde os processos estão definidos, políticas estabelecidas, existe um know-how para tudo, você aprende, mas você também tem menos oportunidade. Então, você não ter medo de saltar no barco quando ele está em andamento
faz parte de você poder aproveitar essas oportunidades. Então, tem aquela frase que diz que a oportunidade é quando a ocasião encontra o preparo. Para que você pegue o vento a favor, você tem que estar com a vela aberta na hora certa. Essa transição que eu fiz da Sky para a L'Oréal, você fala assim, nossa, Mel, mas você saiu de uma empresa de bem de consumo, do universo da beleza, que algumas pessoas acham absolutamente sedutor, para uma empresa de serviços na área de tecnologia. Então, isso é uma coisa que eu estimulo os meus alunos a não terem medo de fazer, desde que você acredite na sua capacidade de aprendizado. Isso talvez seja a capacidade que a gente treina no ensino superior, que talvez seja a mais preciosa. Confie na sua capacidade de aprendizado. Se você for capaz de cultivar isso ao longo da sua carreira profissional, junto com o uso da empatia, que é uma coisa que a gente conversa também bastante em sala de aula, né, Gabriel? Você é capaz de se adaptar a qualquer negócio. Toda vez que eu mudo de emprego, eu mudo de negócio. Porque aqueles primeiros 6 meses onde tudo é novidade, para mim, são preciosos. Porque eu estou aprendendo coisas novas. E esse processo de aprendizado, para mim, é que vale a pena. Então, não tenham medo de fazer a mudança de segmento. Ah, mas eu trabalho com bebidas e você está me convidando para ir para a área de produção de energia. Não tenha medo de fazer essas trocas, porque normalmente nessas trocas é que estão as grandes oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, você tem que confiar na sua capacidade de aprendizado. E esse processo envolve uma capacidade de absorver informações novas, não ter medo de dizer que não sabe alguma coisa, fazer as perguntas que têm que ser feitas e mergulhar nesse assunto. Por que que a gente está falando de empatia, né? A empatia vem, para mim, Elias, de uma capacidade que a gente desenvolve. Tem gente que nasce sabendo fazer isso. Para mim, foi uma capacidade aprendida. A empatia é uma capacidade que você desenvolve no sentido de se conectar emocionalmente com o seu cliente ou seu consumidor sem julgar as preferências dele. Por que que isso é importante? Se você puder fazer isso, você pode trabalhar em qualquer negócio e gerir qualquer marca da qual você não é consumidor. Por exemplo, o Gabriel sabe que eu não tomo bebida alcoólica, mas eu me sinto absolutamente capaz de gerir uma linha de destilados ou de fermentados, porque eu me conecto com muita facilidade com o consumidor sem julgar as preferências dele. Então, foi uma época, por exemplo, que na Sky, eu comentei com o Gabriel, o pay-per-view esportivo é um produto super estratégico para as operadoras, porque ele tem margens muito boas, ele gera um efeito de fidelização do serviço que é interessantíssimo. E foi uma época que aqui em São Paulo eu ia assistir jogo de futebol, na época do Pacaembu, no meio de torcida organizada, não para entender, não é um processo racional, mas eu precisava sentir o que sente um cara que organiza a vida dele em volta de um time de futebol, sem julgá-lo. E se você é capaz de fazer essa conexão, você sai do estádio pensando, esse cara, quando ele não tem dinheiro para acompanhar o time dele, ele compra o pay-per-view. Como é que eu posso tornar essa experiência com o pay-per-view o mais legal possível para esse cara não sentir que, de alguma forma, ele falhou porque ele não está podendo acompanhar o time dele? E é nessa hora que você consegue desenhar os melhores produtos e serviços. Porque a Mel, que não gosta de futebol, não julga a preferência desse cara. Você consegue se conectar emocionalmente com ele e desenhar os melhores produtos e serviços. Isso vale para beleza, isso vale para futebol, isso vale para seguro, isso vale para previdência, isso vale para seguro-saúde. Foram todos segmentos com os quais eu já trabalhei. E aí o segmento passa a ser atrativo porque o legal é você resolver o problema. E é isso que é bacana. É entender como você entrega valor. Não, você sabe que eu acabei de concluir a leitura do livro do Anderson Birman, né, que recentemente saiu a biografia dele. E ele fala exatamente isso, dele entendendo as consumidoras, principalmente no problema dos saltos, porque dependendo do tamanho do salto, você machuca o pé. E ele estava olhando com o olhar delas, que é maravilhoso. Então ele sabia mais ou menos por que não podia ter tal altura e tudo mais.
Mas eu lembrei, Mel, de um case que você contou em sala de aula, né, que você estava indo na parte de vendas para supermercados. Eu acho que você já lembrou desse exemplo, de que você chegou lá, eu não lembro se era papel higiênico, o que era, que tinha caído as vendas na Kimberly-Clark. E daí você tinha acabado de chegar na área, falou, posso acompanhar você? Acho que era um dos Foi para vendedores. guardanapos. Isso! Foi para a Mel, isso para mim é categoria de maravilhoso. guardanapos. Na época, Elias, a divisão da Kimberly-Clark que eu dirigia, ela era a categoria de Family Care, que tem todos os produtos de uso coletivo, né? Como papel higiênico, guardanapos, lenços de papel, né? Em oposição aos produtos de uso individual, como absorvente feminino ou fralda infantil. E dentro do meu portfólio de produtos, a categoria de guardanapos era pequena. Então, assim, quando você entra num emprego novo, que você faz um diagnóstico, você faz aquela lista, né, de 100 coisas que eu preciso fazer nos primeiros 6 meses. E lá no número 83 tinha entender o que está acontecendo com a categoria de guardanapos. Porque ela era pequena, ao mesmo tempo a Kimberly tinha a marca líder da categoria, que era a categoria a marca Grande Hotel. O produto tinha uma qualidade superior e eu precisava entender o que estava acontecendo, porque o faturamento era muito pequeno, basicamente porque a distribuição estava muito ruim. E aí eu fui fazer a integração logo no meu primeiro ou no segundo dia com o diretor de vendas, e eu, no meio da conversa com ele, falei assim, olha, eu preciso entender, em algum momento a gente precisa sentar para ver o que está acontecendo com guardanapos. E esse meu colega, que até hoje a gente tem uma relação muito bacana, ele era um francês que já trabalha no Brasil há muito tempo, ele foi muito direto, como normalmente o pessoal de vendas é, né? Ele falou, Mel, eu não tenho o menor tempo para cuidar de guardanapos, porque essa categoria é muito pequena e eu não vou perder tempo com isso, não. Eu vou bater minha meta com outras coisas. Aí eu falei, olha, mas de todo jeito eu preciso, em algum momento, resolver isso aqui. Deixa eu te pedir uma coisa, então. Se algum vendedor seu, nos próximos dias ou nas próximas semanas, for sair para visitar um cliente, eu posso sair com ele para tentar entender o que está acontecendo com a categoria? O cara respondeu para mim assim, Elias, olha, se o vendedor quiser levar você, por mim tudo bem. Eu dei sorte que no dia seguinte, na hora do almoço, e eu também fiquei muito amiga desse vendedor que me levou, ele hoje é um diretor de vendas de uma empresa brasileira, ele foi visitar o Macro, que é um cliente-chave para a Kimberly, a sede ficava aqui na Marginal Pinheiros. Na hora do almoço, eu falei, eu vou aproveitar com ele e vou visitar o cliente. Quando a gente chegou lá, eu sentei do lado do vendedor, Elias, e ele está fazendo o trabalho dele, conversando com o comprador. Quando acabou a conversa, eu estou sentada quietinha, né? Só ouvindo. Quando acabou a conversa, ele falou, deixa eu te apresentar a Mel. A Mel está entrando para assumir a diretoria de Family Care. Ela começou ontem. Fala aí com ele, o que você quer perguntar para ele, Mel? Aí eu me apresentei para o comprador, falei, olha, obrigado pelo seu tempo, né? Qualquer informação que você puder me dar é preciosa, mas eu queria entender o que a gente está fazendo de errado com guardanapos. O preço está ruim, a marca é ruim, você acha que o produto não tem qualidade, o que a gente está fazendo de errado? Aí o comprador do Macro olhou para mim e falou, como assim? Aí eu repeti a minha pergunta. Ele olhou para mim e falei, já entendi o que você quer saber. Você quer saber por que eu não compro o guardanapo de vocês, né? É exatamente isso que eu queria saber. Ele falou, não, eu te explico. Aqui no Macro a gente usa o SAP. Falei, que bom, lá na Kimberly a gente usa o SAP também. Ele falou, então, aqui no SAP do Macro tem a especificação dos produtos que a gente compra. E aqui na especificação está detalhado que uma embalagem secundária de guardanapos tem que ter 12 pacotinhos lá dentro. Só para o pessoal que está assistindo a conversa, existe uma embalagem primária e uma secundária num bem de consumo. A primária é o produto que o consumidor toca e que também está em contato com o produto. A embalagem secundária é a que o varejo recebe. Então, o Macro ele não recebe os pacotinhos de guardanapo que a gente tem em casa. Eles recebem um pacotão que tem vários pacotinhos lá dentro. Isso é a embalagem secundária. Tá? E na especificação do SAP dele, estava dito que a categoria de guardanapos, um pacotão de guardanapos tinha que ter 12 pacotinhos lá dentro. E a embalagem da Kimberly tinha 9. Aí ele falou, é por isso que eu não consigo tirar pedido, entendeu? Nossa, era só tirar a bunda da cadeira, hein, Mel? Meu Deus, Aí, eu ir lá aí ouvir o pessoal. menino, Elias, eu olhei para o cara e falei assim, eu olhei para o vendedor, ele olhou para mim, sabe quando tem aquela transmissão de pensamento, você pensa assim, não é possível que seja fácil assim.
Aí eu olhei para o comprador, desculpa, eu acho que eu não entendi o que você falou. Será que você pode falar de novo? E aí é engraçado que quando você, não sei se já aconteceu com você, quando você fala para uma pessoa que você não entendeu alguma coisa, a pessoa acha que se ela gritar, você vai entender melhor. Aí o cara gritou, eu acho que até o vizinho ouviu, e explicou de novo. Aí eu falei, olha, essa informação que você está me dando, ela é preciosa. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu te prometo, eu quero ficar com o seu celular. Eu vou voltar para o escritório agora e eu quero entender por que isso está acontecendo. Eu te agradeço muito seu tempo. A gente se despediu e saiu da sala do comprador, fomos até o estacionamento pegar o carro para voltar. Quando a gente estava no caminho, eu não me aguentei, eu peguei o celular e liguei para o meu par, que era o diretor da fábrica, que eu tinha conhecido no dia anterior, e falei para ele, esse cara está na Kimberly até hoje. Eu falei, Ricardo, me conta uma coisa, você tem a memória de por que a gente faz embalagem secundária de guardanapo com 9 pacotinhos lá dentro, se o padrão de mercado é 12? Pô, Mel, eu não sei, foi algum antecessor seu que mandou fazer, o marketing mandou fazer, a gente faz. Falei, tá bom, esquece o passado. Deixa eu te perguntar uma coisa, quanto tempo você leva para mudar essa especificação na fábrica? Esse cara, Elias, é aquele cara que nasceu para ser um engenheiro, tá? Ele tem alma de engenheiro. E aí ele falou, olha, Mel, eu não gosto de fazer essas estimativas assim, por telefone, porque às vezes a gente dá um número impreciso, né, e vocês ficam cobrando e tal. Mas assim, eu vou te dar uma estimativa grosseira, tá? Falei, não, fica tranquilo, não vou cobrar nada de você. Olha, eu acho que a gente vai levar aí uns 30 minutos para fazer essa mudança. Ah, meu. Resumo da ópera, Elias. Eu voltei para dentro do macro, peguei o comprador saindo da sala e falei para ele, olha, eu já entendi o que aconteceu e eu prometo que até o final do mês isso vai mudar. Mas será que você pode tirar um pedido só para eu voltar para o escritório Ai, com um pedido para animar o pessoal? Esse cara não sabe até hoje, mas naquele mês ele dobrou a minha venda de guardanapos. Porque nossa. esses clientes-chave, eles são tão grandes que cada vez que eles fazem uma compra, eles Claro. têm um impacto muito grande. E aí eu voltei para o escritório com esse pedido e peguei a lista de todos os gerentes regionais da Kimberly e comecei a ligar para cada um deles perguntando, Gabriel, você que é o gerente regional do Rio Grande do Sul, você pode verificar se isso está acontecendo aí? O resumo da ópera é que estava acontecendo no Brasil inteiro. E o interessante, nesse caso, bom, aí eu contei para os meninos o resultado em um ano foi uma explosão de vendas. Eu não precisei comprar um parafuso na fábrica, era a mesma linha de produção, produzindo o mesmo produto, a mesma marca, com a mesma especificação. Só que uma coisa interessante nesse caso é que, às vezes, o pessoal me pergunta assim, Mel, mas nesse caso, isso não é uma falha da equipe de vendas? Não. Por quê? A equipe de vendas, Elias, é uma equipe que trabalha sob muita pressão. É o pessoal dentro da fábrica que está sempre muito perto do calor. Você está o tempo todo correndo atrás de resultado. Provavelmente no passado, alguém da equipe de vendas disse: Olha, a gente está com um problema na embalagem de secundária de guardanapos. Ninguém deu bola. A informação não fluiu. O cara fala uma segunda vez. Se ninguém dá atenção para ele, ele vai vender outra coisa. E aí a informação se perde. Tenha dúvida. Então, cabe a gente que está dentro da estrutura administrativa se programar para ir para a rua, mas não para avaliar o trabalho do vendedor, para ouvir, fazer uma escuta ativa dos problemas que você está vendo e voltar para o escritório com essa sensibilidade de dizer o que é que eu posso fazer para minimizar esses problemas. Todo o pessoal da área de back-office que se programa para sair pelo menos uma vez por semestre para ir a campo, volta para o escritório com outra visão. E isso é fundamental. Uma facilidade de bater meta de repente, né? Como você, Exato. o mercado que você abriu. Olha, Mel, eu estou me identificando muito com a tua história, porque ela converge com a minha, né? De Que mudança, bacana. muito, mas demais, assim, com mudança diária, né? Com transição de carreira, com aprendizado. Por exemplo, você falou da NET. Bom, eu me graduei em administração de empresas, trabalhei 6 anos na Votorantim, larguei tudo, fui para o jornalismo, fiz esporte muitos anos, e há 20 anos comecei na carreira de biógrafo, né, de grandes empresários brasileiros. Mas você falou da NET, eu me lembro de um erro estratégico absurdo do canal que eu trabalhava na época. Ou seja, né, a NET, né, tinha esse produto para oferecer. Mas olha o absurdo que todos nós questionávamos, né? Porque quem paga, né? Quem paga para ter um produto, um canal fechado, obviamente está já um cliente diferenciado. As transmissões
que eram exibidas nesse canal, vou chutar que eram com 20 câmeras. Mas o pay-per-view, eles ofereciam com 10 câmeras. Ou seja, o cara que paga dobrado recebe menos, né? Tem uma menor qualidade de imagem. Fala, meu Deus do céu, não é aí. Não faz Tá pagando, sentido. né? Não faz sentido, né? Então você vê, né, o erro estratégico que se comete. E agora a NRF, que você também conhece, né? Já participou e, né, tá antenadíssima, fundamentou em sustentabilidade, né? Inteligência artificial, né? Onde tentaram bater ali que, olha, ela veio para ajudar você, colaborador, não para tomar o seu lugar, né? E principalmente ainda bater na experiência do cliente. O que você nos deu aqui realmente foi uma aula, né? Como o Gabriel disse, Puxa, porque que o bom. cliente, né? Nós estamos aqui para aprender com ele, não para ensinar o cliente, né? Então, eu acho que, né, realmente essa experiência do cliente é isso, né? Saber o que ele quer, o que ele precisa e como a gente pode melhorar. Parabéns, Mel, realmente, né? Quem está nos Sobretudo, acompanhando Elias, já esgotou o caderninho lá de anotações, viu? não, vou pegar um gancho nessa experiência que você comentou do Sport TV, sobretudo, vou voltar no tema da empatia, quando o gosto do cliente não bate com a tua realidade. Você vai lembrar de uma outra experiência desse nosso tempo lá? Na época que eu trabalhava lá, todos os filmes do Telecine, que na época se chamava Premium, eram legendados. E no planeta Moema, onde a gente vivia, né, a gente dizia assim, mas é óbvio que todo mundo prefere filme legendado. Não, não é óbvio. E todo mundo não prefere. Só quem vive no planeta Moema é que prefere o filme legendado. E o surgimento do Telecine 2, que eram os filmes do 1 dublados, nasceu de uma pesquisa que a gente fez na Sky, que a gente levou para a Globosat, mostrando que havia um percentual imenso da população brasileira que perdia o prazer de ver o filme porque tinha uma dificuldade cognitiva com as legendas. A pessoa começa a perder velocidade e aquilo cansa. A pessoa perde o prazer de ver o filme. Então, não é porque o Gabriel e o Elias nem leem as legendas, porque vocês são fluentes em inglês, que isso reflete a maioria da população. E você tem que perceber isso sem julgar a questão cognitiva da pessoa. Então, se esse é o ponto, caramba, vamos fazer as melhores dublagens que a gente puder fazer. Dentro do paladar do cliente, né? Habib, que papo, hein, com a Mel, hein? Puxa vida, hein? Ah, Habib, eu falei. E, Mel, eu tava pensando aqui, você começou agora, no começo desse papo nosso, você contou da diretora sua da época na Sky. E você falou que às vezes ela não tinha tempo para tocar os projetos que ela queria. Hoje você está num cargo que é acima do que você estava, né? E acho que agora você também, além de ser conselheira, você está nesse cargo de fundadora da Wallet. Mel, você consegue fazer os projetos que você queria? Então, olha que pergunta boa. Quando você está numa empresa, uma parte da contribuição de formação que você pode fazer para a sua equipe, isso foi uma coisa que eu aprendi na L'Oréal, não dar as respostas, mas ajudar a pessoa a encontrar suas próprias respostas. Isso exige uma disciplina de quem é o chefe, porque o nosso impulso é já saltar para resolver. Então, isso exige uma certa disciplina e uma paciência, e, ao mesmo tempo, um desejo e uma proatividade de quem está recebendo a pergunta, né? Isso aconteceu, Elias, na minha primeira reunião de ciclo da L'Oréal. O gerente de produto, no final do mês, ele faz uma apresentação ao presidente da L'Oréal. O gerente de produto tem uma autoridade incrível numa empresa de bem de consumo. E como a minha formação era de planejamento, eu fiz uma apresentação, assim, o diagnóstico da minha marca era maravilhoso, os problemas de distribuição, o que a gente precisava fazer do ponto de vista de logística, enfim. Eu me lembro que eu fiz uma apresentação de uns 40 minutos. O presidente da L'Oréal, que era um argelino, que tinha um sotaque francês super carregado, ele não falava português direito. E eu me lembro que ele tirou os óculos, olhou para mim e perguntou assim: entendi, mas qual é a sua recomendação? Eu, Nessa hora eu comecei a suar em profusão, porque eu não tinha me preparado, Elias, para levar uma recomendação. Eu achava que meu papel era mostrar os problemas. olha, aprendeu com a situação, claro, né? Sem dúvida. E aí eu fiquei alguns minutos em silêncio
E ele pacientemente esperando a minha resposta. E eu falei, Monsieur Bitton, que era esse presidente na época, eu não vim preparada para oferecer uma recomendação, eu me desculpo e eu peço a gentileza de vocês aguardarem a minha próxima reunião, onde eu vou trazer minhas recomendações. Isso no dia a dia se traduz, e vocês devem passar por isso o tempo todo, as pessoas sentam na nossa mesa e dizem, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Ouça e pergunte, entendi. E o que é que você acha que a gente deve fazer? É assim que você senioriza uma pessoa na sua equipe, não entregando a resposta pronta. Só que numa startup, que é o que o Gabriel está me perguntando, se numa empresa grande você tem que usar de disciplina para não executar, numa startup, e talvez seja essa, Gabriel, a maior dificuldade que um executivo com muita experiência tem de se adaptar a uma startup, é que os recursos são muito limitados. Hoje eu tenho equipe, mas há 3 anos atrás era eu, o meu sócio e mais uma pessoa. Então, isso exige uma plasticidade cerebral de você ir no estratégico e depois descer no operacional. Vai no estratégico e desce no operacional. E você tem que ser hands-on, porque não tem ninguém para executar. Então, não é todo mundo que se adapta. Ao mesmo tempo, eu percebi que tem algumas pessoas, e o Elias já deve ter passado por isso é parte do aprendizado do executivo. Existem pessoas que não querem se ocupar do todo. Elas querem se ocupar só da atividade delas. E uma coisa que eu aprendi, hoje eu tenho uma equipe de desenvolvedores grande, pessoal que gosta de programar. É uma galera, Gabriel, que vai assim dos 26 aos 29 anos. Quase todos. E eu, pessoalmente, acho que todo mundo que entende o contexto no qual está inserido trabalha melhor. Então, eu tenho o hábito de contar para o Elias o que está acontecendo para depois dizer a ele o que eu gostaria que ele fizesse. Isso é um hábito meu. E eu percebi, por exemplo, que a galera que programa, eles ouvem isso com uma certa impaciência e no final da reunião eles perguntam assim, tá, Mel, mas o que é para fazer? Porque o que ele gosta de fazer é programar. Me diz o que é que você quer que programe? Então, não é todo... Aí, de novo, empatia, porque eu preciso tratar como ele quer ser tratado e não como eu quero ser tratada. É verdade. Né? Ele não quer o todo, ele não quer que você explique qual é a legislação do Banco Central que está afetando. Não, o que é que você quer que eu faça para amanhã? Então, tem gente que quer ouvir o contexto. O Gabriel, por exemplo, é um cara que gosta de entender a parte estratégica. Bárbaro, então eu vou tratar ele desse jeito. E tem gente que não quer ouvir isso. Me diz o que é para fazer. Essa é a hora que você tem que usar empatia com a sua equipe, não só com o consumidor. Essa transição de carreira, Gabriel, eu tinha muito medo quando o meu sócio me convidou para abrir essa startup, um colega meu de doutorado, porque eu não sabia, Elias, se eu tinha perfil para empreendedora. Será que eu tenho perfil? E esse meu colega, a gente conviveu vários anos no doutorado, ele falou, Mel, eu tenho certeza que você tem o perfil. E esse meu sócio, ele nasceu para ser empreendedor. Ele falou, vem comigo que eu tenho certeza que você tem perfil. E está sendo uma experiência muito bacana. É outra curva de aprendizado, é outro negócio. Para você ter uma noção, Elisa, a minha startup faz operações de crédito e pagamento especiais para o agronegócio. Olha, que fantástico, meu Deus, que mercado. E foi outra curva de aprendizado. Então, mas para mim, o negócio novo é muito... Outro dia eu ouvi uma frase do Oscar Wilde, a variedade é o tempero da vida. Não sei se você já tinha ouvido essa frase, né? Trabalhar com coisas diferentes, com consumidores diferentes, com gente diferente, com uma legislação diferente. Isso é que é interessante. Não tenha do agro, é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu biografei também o presidente, né, quase que o fundador da Coamo, né, que, enfim, então para mim foi uma aula, né? Agora, Mel, é muito importante isso que você traz, porque, sem dúvida alguma, né, a empatia realmente é conhecer, né, as dores, né, e os sonhos, né, das pessoas, e de acordo, né, com a posição que elas ocupam, com a classe social, com o modo, com o jeito, elas mudam, né? Então, realmente, Exato. né, você tem que ter isso para poder entender o que é a cabeça de um gerente, que é a cabeça, né, de um supervisor, a cabeça de um operacional, e respeitar todas essas situações, né? Agora, meu, é muito importante quando você fala também, né? Será que eu posso ser um empreendedor?
eu quero dessa experiência. Então, mas você tem que estar preparado para pagar um preço, né? Não tenha Exato. dúvida, o preço de empreender é caro, né? Realmente você, né, não tem o direito de chorar, não tem o direito de reclamar, não tem o direito de estar cansado, enfim, tem uma porção, né, de atividades. Mas, além de tudo, né, a mulher no mercado de trabalho vem conquistando grandes espaços, né, grandes vitórias, né? E eu vi um texto teu que realmente me chamou muito a atenção, da taxa rosa, né? Então, eu queria que você pudesse expor um pouco, né, para as mulheres que estão nos acompanhando, né, e certamente estão vivendo talvez fases que você já viveu ou, né, prestes a estar num momento tão especial como você está vivendo. Eu queria que você trouxesse um pouco desse conceito. No caso de empreendedoras, na área de tecnologia, nós somos muito poucas. Até onde eu vi a estatística, nós não chegamos a 5% das mulheres sócias, né, de startups. E o meu sócio me falou uma coisa interessante, quando a gente começou a contratar a gente, né, que a gente começou a ter um caixa para ter mais equipe, ele falou para mim, Mel, é a primeira vez que eu tenho uma sócia mulher. E só o fato de você mulher, você ser mulher, naturalmente traz mais mulheres para a nossa empresa, porque como o seu networking é feminino, estatisticamente a gente tende a se conectar, por exemplo, nas redes sociais com pessoas parecidas com a gente. Como eu conheço mais mulheres, naturalmente a gente traz mais mulheres para as candidaturas e a gente acaba contratando mais mulheres. E ele falou, isso é interessante que eu nunca tinha percebido isso. É uma sensação um pouco solitária, Elias, porque assim, eu me acostumei quase sempre a ser a única mulher na diretoria nas empresas onde eu trabalhei. A única vez que eu tive uma chefe mulher foi nesse caso na Sky, depois eu nunca mais tive. Às vezes existe uma outra mulher no RH. Fora isso, é mais difícil. Mas eu acho que existe hoje talvez a gente esteja na iminência de dar um salto, porque eu vejo, por exemplo, nas turmas de MBA, principalmente nos grandes centros, as mulheres já são maioria. Então você está começando a acumular um conjunto grande de mulheres na gerência média com muita capacitação. Então, a impressão que eu tenho, e tomara que eu esteja certa, é que em algum momento essa massa crítica vai fazer uma pressão tão grande que essa barreira vai se romper. Essa barreira na diretoria executiva se rompendo, naturalmente se rompe no conselho também. Você começa a ter mais representatividade nos conselhos de classe, isso deriva de mais representação na política. Você cria um ciclo virtuoso aí, né? E essa visibilidade é importante. As minhas alunas me dizem, é importante a gente ver professoras mulheres, é importante a gente ver na diretoria uma mulher, porque isso traz uma coisa que é um desejo para uma possibilidade real. Se ela chegou lá, eu posso chegar também, Sim, né? É muito complicado você ser a pessoa que abre a picada, né? Abre o caminho na mata. E uma outra coisa interessante que você falou, que é a questão do perfil, né, do empreendedor. O empreendedor normal, que não é o cara de inovação, ele já tem que ser, sobretudo, uma pessoa que vive bem num universo de incerteza. Quando você vai para uma fintech, para uma startup, você coloca uma outra camada em cima, que é a incerteza do produto que você está desenvolvendo. Que é diferente, por exemplo, de você abrir um restaurante, você tem uma dúvida de será que eu vou conseguir contratar bons garçons? Será que o meu chefe vai acertar a mão? Será que eu vou conseguir criar uma atmosfera bacana? Existe a incerteza do negócio. Numa startup, existe a incerteza da solução. E é um nível de incerteza muito alto. E como você falou, não é todo mundo que vive bem com isso. A gente, por exemplo, perdeu um dos sócios logo no início, porque a gente percebeu que, apesar da pessoa ter uma capacidade técnica muito grande, era uma pessoa que queria trabalhar de 9 às 5, queria ter o fim de semana para sair com os filhos. Eu entendo perfeitamente isso. Mas numa startup, eu, por exemplo, eu acabando a conversa com vocês, eu ainda vou ter uma reunião com o meu Ah, sócio, perfeito. porque é esse o horário que Não tem. tenha dúvida, é verdade. Então, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas e, como você falou muito bem, de pagar alguns preços, né? Para fazer o negócio decolar. E realmente não é todo mundo que tem perfil. Sem nenhum julgamento de valor. O que você tem que procurar é o lugar onde você se encaixe bem e você faça bem o trabalho que estão te demandando. Porque ali você tem chance de se realizar.
Eu acho que a realização vem de você ser bom no que você faz. A conversa não começa com você procurando uma coisa que você gosta de fazer. Eu acho que vem de você ser bom no que você faz. Sem dúvida alguma, e só para fechar dentro dessa ideia, né? O mercado de trabalho, né, está aberto para bons profissionais, para grandes profissionais, criativos, diferentes, né? E, pessoal, se você é bom profissional, não se preocupe, não, porque bom profissional demite empresa ruim, né? Quem é bom Exato. está colocado. Então, não tenha dúvida, vá buscar o seu melhor, vá buscar sua qualificação, seja criativo, seja diferente, que realmente o mercado está Não tenha medo procurando. de se oferecer para tocar um projeto que ninguém quer pegar, Exatamente. porque aqueles problemas que estão aí há anos, que ninguém resolve, é nessa hora que você ganha estrelinhas douradas, quando você resolve, né? Então não tenha medo de fazer além, dizer, eu gostaria de me oferecer para liderar esse projeto. Não tenha receio de dizer isso. Isso é uma coisa, Elias, que as mulheres têm um pouco de melindre de fazer. Porque a gente acha que se a gente fizer o nosso trabalho, o universo vai nos recompensar. E isso não é verdade. Se você não verbalizar para o seu chefe, eu gostaria de ser considerada para essa vaga, eu gostaria dessa transferência, ou eu gostaria de mudar de área, você perde as oportunidades e ainda vai ouvir depois. Você não falou o que você queria? Exatamente. Olha, muito bom, viu, meu? Muito bom. Habib, E, eu adorando. queria aproveitar esse momento para pedir para você uma mensagem final aí para a gente, para os nossos ouvintes, nossos ouvintes. O que você gostaria, sei lá, de ter escutado quando você estava no começo da carreira e que teria facilitado? Principalmente para quem trabalha na área de marketing, até por causa de algumas coisas que a gente já conversou que estão ligadas àquele artigo que eu escrevi que fala sobre o que as empresas realmente pedem do profissional de marketing, qual é a nossa função no negócio. Algumas pessoas acabam colocando na gente um alvo nas costas, porque elas veem só as cachaças que a gente toma, não os tombos que a gente leva. E isso gera um desconforto em quem está em volta de você que é evitável no início de carreira. Desde que você segure a onda na vaidade e não suba toda hora no palco. Não suba toda hora no palco. O palco não dá gás a ninguém. É só um exercício de vaidade. Mas o que aquilo traz de dano, de desconforto, de milindres e de inveja, às vezes até, é muito grande. Então, segura um pouco a onda também, é o que eu poderia dizer. Cuidado com excesso de exposição. Muito bom. Você sabe que eu estava lendo ontem, né, uma mensagem de um dos meus biografados, e ele diz o seguinte, né, que o segredo do sucesso é o sucesso em segredo, né? Então, acho que tem muito disso, né? Vamos fazer o nosso caminho e tal, não precisa fazer grandes alardes, né? Mel Girão, Exato. né, mestre em administração de empresas e engenharia de produção, ambos cursos pela PUC, também é PhD e fundadora da Fintech Empresária. Professora Mel, que delícia esse papo. Olha, o Foi muito Filó bacana. é um bate-papo, tua cadeira vai ficar aqui, ó, com MG, Mel Girão. Ninguém vai sentar Oba! aqui. Quando der um tempo, volta aqui para bater papo com a Me gente. chama que eu venho, me chama que eu venho. Com certeza. Obrigado, Mel. Habib, então, Tchau. fechamos aqui com a Mel. Que delícia de papo. Obrigado, viu, Mel? Que delícia, Eu que Habib. agradeço. Maravilha, viu? Mel, volte sempre, viu? Obrigada, viu? Beijão. Ô, Deus. Até o próximo piloto. Tchau, pessoal.